No vídeo de hoje, eu vou te ensinar como fazer uma escrita científica descomplicada. Vem comigo! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal TCC Tranquilo. Antes de irmos para o vídeo, já inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Tá saindo muito conteúdo de qualidade aqui no nosso YouTube e também nas nossas redes sociais. Por isso, inscreva-se e faça o seu TCC com tranquilidade. Se você está precisando de ajuda com o TCC, conheça o Manual do TCC Nota 10, que é o Guia da Escrita e Aprovação. Ele tem mais de 100 páginas e 7 capítulos que vão te ajudar a fazer o seu TCC e ainda ser aprovado, tá? Ele vai te ensinar desde a escolha do tema até a apresentação do trabalho. Além disso, você ganha 5 bônus exclusivos para agilizar ainda mais a sua escrita, tá? Então, se você quer saber mais sobre o e-book, que é o Manual TCC Nota 10, clique aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo e veja mais informações e garanta o seu, viu? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que muitos estudantes têm dificuldade, que é a escrita científica. Então, como fazer essa escrita, como iniciar a escrita de um trabalho científico, de um artigo, de uma monografia. Então, vem comigo que eu vou te dar algumas dicas importantes para te ajudar neste processo. A escrita do trabalho científico é uma coisa que você precisa entender um pouco na hora de começar o seu trabalho, tá? Muitos estudantes não tiveram contato com pesquisa antes de iniciar um trabalho de conclusão de curso ou até mesmo fazer um artigo científico para certa disciplina, para um trabalho acadêmico, não importa. Você precisa entender como é que funciona essa escrita, como eu posso agilizar, como eu posso dar o primeiro passo para escrever, tá? Então, se você vai falar sobre determinado tema, não importa. O importante é você começar. Vão vir várias ideias, e como é que eu vou fazer a gestão de todas essas ideias para colocar lá no papel? Então, inicialmente, antes de você começar a escrever, é preciso que você entenda sobre o que escrever, tá? Então, depende aí da seção, seja a introdução, seja justificativa, o referencial teórico, tá? Como é que eu vou escrever isso, Luara? Então, o primeiro passo é a gente fazer a seleção dos artigos, tá? E fazer a leitura desses artigos. Então, não adianta eu escrever sem ter base nenhuma. Então, inicialmente, eu vou fazer a escolha dos artigos lá nas bases de dados, Google Acadêmico, Cielo, PubMed, periódicos CAPES, tá? Você vai fazer a seleção desses artigos com base no seu tema e, a partir daí, fazer essa seleção, preferencialmente de artigos mais recentes, tá? Dos últimos 10 anos, mas caso não tenha, você pode escolher artigos mais velhos, digamos assim, tá? Mais antigos, tá? Justamente porque é um tema que foi pouco explorado ainda. Então, a partir da seleção desses artigos, desse material que vão fazer parte do seu trabalho, o primeiro passo é fazer a leitura. A leitura, ela pode ser feita tanto por fichamentos, tá? Que é onde você vai estar ali escrevendo um resumo das partes daquele artigo, ou até mesmo você tirando partes daquela parte que te interessa, né, para colocar no seu trabalho. Então, você pode fazer dessa forma ou fazer um resumo do trabalho também, não tem problema. O importante é você estar extraindo as informações necessárias para colocar no seu trabalho, tá certo? Então, você pode fazer tanto o fichamento, ou você também pode estar utilizando a planilha da revisão de literatura, que eu vou deixar um vídeo aqui para você, que eu te ensino como fazer essa utilização e também como você utilizar ela colocando já os artigos dentro e já citando também, colocando referências e tudo mais para agilizar a escrita do seu trabalho. Vou deixar um vídeo aqui em cima, tá? Então, esse primeiro passo, né, de fichamentos e resumos ou a utilização da planilha vão te ajudar e muito, justamente porque, Luara, porque lá você vai estar com os artigos selecionados, tá? E você já vai ter destacado quais partes você gostaria de inserir lá na sua introdução, digamos, né? Se eu for começar pela introdução, então eu já tenho quais partes eu quero inserir. Então, a partir da estrutura da introdução, tá?
que se você ainda não sabe, nós temos lá disponível no nosso site, tcctranquilo.com.br, tem o checklist da introdução em que eu te apresento a estrutura da introdução. Então, por exemplo, se eu sei que um dos primeiros parágrafos, tá, da introdução, eu tenho que fazer uma breve apresentação, ou digamos, trazer definições, contexto e tudo mais, eu já sei o que deve ter no início da minha introdução. Então, assim, fica mais fácil eu buscar artigos que se encaixem naquele tema, tá? Então, se eu quero trazer a definição, um conceito ou um contexto histórico, eu já sei quais artigos do que eu selecionei poderão se encaixar ali no meu trabalho. Além disso, você deve pensar em estruturar o seu trabalho, tá? Como eu trouxe, né? Temos o checklist da introdução, então eu tenho a estrutura da introdução e eu sei quais partes eu tenho que ter no meu trabalho. Assim você vai fazer com referencial teórico, você pode fazer com metodologia, você pode fazer com os resultados, com a discussão, com a conclusão. Estruturando todas essas partes, você consegue visualizar melhor como você vai escrever cada parte, do que você só escrever sem ter uma direção, tá? Mas o importante é escrever. Então, se você não sabe bem por onde começar, tá? Não, olha, não tenho esse checklist, não sei por onde começar. Escreva alguma coisa. Você lê os artigos, você sabe o que é que tem, então aí você começa a escrever, tá? É colocar a ideia no papel sem ter bem para onde ir. Mas começando a escrever, você meio que já desenvolve esse senso do que precisa ser feito e assim depois você melhora essa parte, tá? É melhor do que ficar travado e não sair nada. Então, escrevendo, mesmo seja errado ou até mesmo tá ali não tem muito contexto ali, mas já tem um sentido para você. Então, tendo um sentido, tendo ali uma conexão com o que você pretende estruturar, já tá ótimo. Assim, depois você consegue fazer o refinamento dessa escrita e melhorando, adicionando sinônimos, adicionando conectivos para fazer um texto mais fluido, tá? E é a partir desse refinamento da escrita com a utilização de sinônimos e conectivos que você vai melhorar a sua escrita, tá? Esses sinônimos e conectivos eu já falei aqui também, vou deixar um vídeo aqui, tá? Para te ajudar, justamente porque eles vão evitar que você repita muitas palavras, que é a utilização de sinônimos, então você não vai repetir muitas palavras, justamente que você vai estar trocando por similares, e a utilização de conectivos, que eles vão fazer esse link entre frases e entre parágrafos. Assim você tem um texto mais fluido, tá certo? E é importante que na hora que você for escrever o seu trabalho, você não esqueça de citar em cada parágrafo de onde você está tirando. Porque se você não citar, de onde é que saiu aquela referência? Então, fica mais difícil você referenciar depois. Então, você já deixou em um comentário ou já mesmo no texto, digamos, qual é o autor. Então, você escreve alguma coisa, já coloca ali, mesmo que não já esteja nas normas, tá? Você já escreve ali o nome do autor e o ano, tá? Para que depois, dentro lá do seu fichamento, dos seus resumos, você já saiba, já tenha ali a referência de quem é o autor que você escreveu, tá? Porque depois, se você começar a escrever, começar a desenvolver o trabalho e for voltar para revisar e formatar, de onde você tirou aquilo se você não colocou, tá? Então é importante já pelo menos deixar ali, mesmo que esteja errado a formatação, não tem problema, você vai revisar depois, tá? E coisas importantes que você deve fazer. Primeiro, é desativar todas as notificações e sons do ambiente, para a gente precisar ter um foco aqui. É preciso que nada do mundo atrás te atrapalhe. Então, saia do celular, foque aqui em um momento, 1 hora, 2 horas aqui no computador para focar nessa escrita, porque se você estiver toda hora recebendo notificações, toda hora parando para ver um vídeo, ali vai te atrapalhar um pouco, tá? E o que eu gosto muito é a utilização do Pomodoro, tá?
que ele vai te auxiliar nesse processo, cronometrando o tempo que você tem. Por exemplo, eu quero fazer a introdução e eu coloquei 4 pomodoros de 25 minutos. Então, ele vai cronometrando e também me mostrando para fazer pausas, porque ter pausas também é importante nesse processo da escrita, tá? Justamente para ali refrigerar o cérebro, para você pensar um pouco mais e voltar com toda a sua força depois, tá? Não adianta querer só passar, escrever tudo de uma vez e não relaxar um pouco. Então, é preciso dar pausas também, bebe um pouco de água, volta, come alguma coisa, para o seu cérebro continuar trabalhando da melhor forma possível, tá? E, como eu falei, é importante você escrever, tá? Escreva, mesmo que ali não esteja perfeito, mas não tem problema, só escreva para dar um norte, né? E logo. E assim você consegue refinar o seu trabalho depois que você começar a ter essas ideias, tá certo? E é importante só começar. Você vai procrastinar, vai ficar postergando essa escrita, deixando para depois. Mas se você não começar agora, você não consegue fazer depois, vai ficar totalmente travado. Então, para você não travar, é importante começar, mesmo que seja uma linha, mesmo que seja um parágrafo. Só começa, faça uma leitura, escreve, faça outra leitura, escreve, depois vai juntando os parágrafos, vai juntando as frases e assim você consegue desenvolver o seu trabalho da melhor forma possível. Este foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para que eu possa estar te ajudando e recebendo o seu feedback. E não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Siga a gente também nas nossas redes sociais que vão estar aparecendo aqui na tela. Até o próximo vídeo!